Oi para todos. Nesse vídeo, ele é muito importante porque ele é o alicerce do investidor, tá? O que seria o alicerce? É desse ponto que a gente começa a trabalhar. E para que lá na frente a gente consiga ter algum resultado, essa é a parte mais importante. Então, você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar, ter a mente aberta, tá? Porque aqui vai exigir algumas quebras de paradigmas, ok? Então, esse vídeo nós vamos falar sobre como economizar, como ficar com dinheiro todo mês, entendeu? E para que isso aconteça, é necessário alguns pontos que a gente tem que trabalhar. Por quê? Quando a gente fala de economizar, de ter um dinheiro no final do mês, não significa ganhar mais. Por quê? Se você não é disciplinado, se você não tem essa técnica, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais e, consequentemente, você vai gastar mais. Então, um dos pontos principais, primordial, é você equalizar as suas contas. O que é isso? É gastar com qualidade, entendeu? Você precisa gastar com qualidade. Não é ser mão de vaca, é gastar com qualidade. O que isso significa? Significa que você precisa, em primeiro lugar, separar tudo o que você gasta no mês. Você sabe o que você gasta no mês? Às vezes você tem a falsa impressão de que você sabe o que você gasta, mas você não sabe. Então, a primeira lição é: pega tudo, lista, sem preguiça, você tem que listar tudo o que você gasta. Então você vai colocar lá, olha, eu gastei X no McDonald's, gastei Y no café, gastei tanto na padaria, não tem problema, aí você tem que juntar tudo, tá? Nesse primeiro instante, não pensa assim, mas eu vou colocar o que eu gastei no café. Coloca, lista 100% do que você gastou no mês. Se você tiver cartão de crédito, mesma coisa, coloca o valor que está no cartão e inclusive o que você gastou, tá, nesse cartão. Você precisa fazer isso porque o dinheiro é seu. Se você é incapaz de saber no que você está gastando, aí fica difícil. Então você tem que saber, né, você tem que gerenciar isso. Uma vez que você separou, listou tudo isso que você gastou, é hora da gente entender o que é preciso, né? Aquilo que realmente você precisa gastar e aquilo que você não precisa gastar ou não precisava, né? Foi um impulso emocional, alguma coisa assim do tipo, ou simplesmente gastou por besteira. Esses gastos por besteira, eles não estão dentro do gastar com qualidade. Então eles precisam ser separados, né, do seu gasto. Tá? Por que eu digo isso? Porque você jamais vai conseguir economizar se você não pensar desta forma. Tá? Você tem que imaginar que você é uma empresa, ok? Você é um empreendedor. Você, às vezes, você nem imagina isso, mas você é um empreendedor. Você é uma empresa. Você está vendendo as suas horas, tá, por um contrato. Você tem um contrato de trabalho que você recebe. Você está vendendo sua mão de obra. Se você está vendendo a sua mão de obra, você é um empreendedor, tá? Você não é um empreendedor jurídico, mas você é uma pessoa física que está lá vendendo as suas horas, ganhando, né, um valor, seja ele fixo, né, uma remuneração fixa, ou com, por exemplo, extras, né? Você trabalha a mais e ganha alguns extras. Então, assim, você é um empreendedor e você está alocando suas horas para receber dinheiro. Então, imagine você como uma empresa e no final das contas, né, no final do mês, você está devendo. Você vai quebrar, né? Isso acontece com uma empresa. Se uma empresa ela fatura e gasta mais do que ganha, ela quebra. Tá? Com o tempo ela quebra, ela não consegue investir em melhorias, ela não consegue fazer nada. Então, como esses vídeos eles são particularmente voltados para pessoas que trabalham, né, seja em empresas ou no comércio e tudo mais,
você já consegue imaginar, poxa, então por isso que tem aquelas reduções de custo dentro da empresa, porque a empresa precisa começar a enxugar algumas coisas que ela enxerga como gastos desnecessários. E na sua vida é a mesma coisa. Você tem que entender, tá, aonde você está gastando de forma desnecessária para começar, né, a ter um fluxo de dinheiro onde você possa permear, né, em alguma coisa. Né? Que eu digo permear em alguma coisa seria um investimento, né, uma geração de caixa. Então esse é o alicerce. Você tem que, eu não estou pedindo aqui para você ganhar mais, para você ter um segundo emprego, sair vendendo alguma coisa, não, porque não vai adiantar. Se você não ter essa quebra de paradigma, se você não abrir sua mente para começar a pensar dessa forma, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ganhar mais, mas vai gastar mais e no final não vai ter nada. Então assim, pensa no seguinte, vamos listar tudo, essa é a primeira lição, vamos listar tudo sem dó, vamos separar, tá? E isso ele é um exercício muito incrível, porque você vai ver cada coisa que você gastou que não precisava, entende? Que, meu, para que eu gastei com isso? No final é isso que a gente enxerga. Então você vai separar tudo isso, tá? Primeira liçãozinha. E aí você vai olhar, pô, isso aqui realmente eu preciso, isso aqui não precisei, ok? Aí você vai separar e aí você vai fazer uma análise do tipo assim, olha, isso daqui eu teria, por exemplo, R$ 200, né, no mês. Esses R$ 200 a gente já pode começar a pensar em investi-lo, tá? Não vamos começar com investimento em bolsa nem nada do tipo, não. Essa é a primeira lição, vamos economizar, né? Vamos fazer essa empresa começar a ter lucro, entende? O que é o lucro? O lucro é começar a sobrar. Sobrou é lucro, tá? Lembrando que sobra não é investimento, mas o que eu estou querendo dizer vamos fazer essa empresa lucrar, né? Não ficar mais no 0 a 0 ou no default, né? Devendo. Não vamos fazer isso. Vamos pegar, vamos separar, entender onde estamos gastando. A partir daí, a gente vai entender aonde foi que eu comecei a errar nos meus gastos. Uma vez que nós conseguimos enxergar isso, a gente precisa criar uma rotina, né? O que seria essa rotina? Uma vez que eu tenho esse dinheiro, eu preciso começar a alocá-lo em alguma coisa. E aonde nós vamos começar a alocar ele? Primeiramente, vamos criar um caixa chamado de caixa emergencial, tá? Então, todo o fluxo de dinheiro que nós conseguirmos, né, ter no mês, né, nós vamos começar, essa é a brincadeira, vamos começar a gerar um caixa, tá? Vamos pegar esse dinheiro, vamos começar a gerar um caixa. Por quê? Porque você precisa fazer uma análise, tá? Por exemplo, eu ganho R$ 1.000 por mês. Se eu ganho R$ 1.000 por mês, eu não posso gastar 2.000. Se eu ganho 1.000, o máximo que eu posso gastar é 1.000, tá? Se eu ganho 2, o máximo que eu posso gastar é 2. E aí eu preciso listar tudo aquilo que é necessário. Então, vou dar um exemplo. Eu ganho 1.000 e aí eu tenho uma parcela de carro, né, que eu tenho que pagar. Eu estou pagando, não tem jeito, eu preciso do carro. Então, você precisa listar essa parcela, você precisa listar o seu aluguel, ou a sua parcela de casa, né, o quanto você gasta, né? E de preferência, quando a gente fala de mercado, tentar fazer uma compra no mês, né, em vez de ficar fazendo picadinho. Picadinho gasta demais, né? A gente acaba gastando além do que deveria, tá? Isso é gastar com qualidade, é saber o que a gente está comprando, tá? Não é deixar faltar, é saber o que está comprando e não ser motivado por emoções, né? E eu falei isso porque, infelizmente, é desse jeito, tá? Nós não somos milionários, então não tem como sair gastando igual um louco. O que a gente tem que fazer é controlar, é não deixar faltar, mas controlar, tá? Uma vez que nós criarmos esse controle, aí nós vamos entender o que precisa ser feito dali em diante. Olha, controlei e comecei a ter um fluxo sobrando aqui. Ok. Então, em cima desse fluxo, vamos começar a gerar esse caixa que eu falei, tá? Esse caixa ele é um caixa emergencial e ele vai nos propiciar, tá, a ter algumas economias lá na frente. Por exemplo, eu tenho,
sei lá, quebrou um negócio na casa, quebrou o carro, você não vai precisar financiar nada, não vai precisar parcelar com juros, não vai precisar... Não, você vai pagar isso tudo, vai começar a pagar à vista, né, o que você precisa. E lembrando que você vai ter o dinheiro, você vai conseguir, né, pagar menos nas coisas, porque com dinheiro você consegue pagar menos. Então, assim, só que a lição que fica aqui, né, tá, é você entender exatamente o que você está gastando. E isso é primordial, você tem que saber fazer isso, porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir, tá, gerar os seus recursos, tá, gerir os seus recursos, você não vai conseguir fazer isso. Então pensa como uma empresa, você não pode quebrar, tá? Se você começar a ficar com déficit, você vai quebrar. Então você não pode, você tem que começar a ajeitar as suas contas, a começar a reduzir os seus custos. Tá? E lembrando que assim, não é ser mão de vaca, tá? É começar a gerir o seu dinheiro, tá? A direcioná-lo para aquilo que você precisa, ok? Você fazendo isso, quando você começar a ganhar mais, se esse for o caso, e isso é uma coisa que a gente pode falar mais lá na frente, aí você já vai entender como que você vai alocar esses recursos, tá? Então, a sua primeira meta, o seu alicerce, começa aqui, tá? Vamos listar tudo que você gasta, vamos separar o que é necessário, o que não é. Em cima disso, a gente vai começar a gerar um valor que vai para o caixa. Esse caixa não precisa agora colocar numa Selic, não, pode colocar numa poupança. Tá indo lá, estamos gerando um caixa mensal. É isso que nós vamos começar a fazer. Vamos gerar esse caixa, tá? Que ele é um caixa emergencial. Depois que a gente gerar um caixa emergencial, aí a gente vai começar a trabalhar com ele. Mas antes, começa a trabalhar com isso. Vamos gerar esse alicerce, vamos aprender, tá? Vamos aprender isso. No passado, eu tinha muito problema com relação a isso. Eu vivia no negativo, então eu recebia meu salário, pagava o banco negativo, pagava os juros e ficava no 0 a 0. Recebia meu salário, pagava, ficava no 0 a 0. Isso quando eu não ficava negativo, eu tinha que pegar um empréstimo ou, no caso, adiantar um 13º no banco para poder pagar, né, o que eu tinha que pagar. Então, cara, isso é uma loucura, né? Não funciona. E aí eu comecei a entender que eu precisava mudar aquilo. Então foi o primeiro passo que eu dei, tá? Bem lá atrás. Foi o primeiro passo, mas ele me ajudou a poder começar a entender que eu tinha que ter um recurso, né? Porque se você não pensar dessa forma, você nunca vai conseguir, né, gerir o seu dinheiro. Você tem que começar a gerir. Olha para ele, olha para a conta, tá vermelho, olha lá, eu sei que é ruim, né? Você fica assim, caramba, né? Mas tem que olhar. Você olhando para ela e começando a direcionar o seu fluxo, né? O seu fluxo de caixa, ou seja, o que eu estou recebendo, o que eu estou pagando e o que eu estou reservando. Eu não vou nem dizer sobra, porque não é sobra. O que eu estou reservando, né, para o meu caixa. Olha, eu comecei a reservar R$50 mensais, comecei a reservar R$100 mensais, comecei a reservar 500, comecei a reservar 1.000. Isso é uma coisa que você tem de fazer e vai começar agora. Você vai começar a fazer isso agora, ok? Se tiver alguma dúvida, olha, eu não entendi tal coisa, deixe aí no comentário, porque aproveitando esse gancho, eu consigo, no próximo vídeo, direcionar a essas perguntas. Obviamente que se começar a ter muitas perguntas em relação a como que eu faço tal coisa, desde que seja relacionado ao vídeo, a gente pode fazer uma sessão até online, né, para tirar essas dúvidas, né? Ou um vídeo onde eu pego, faço um resumão, né, e começo a respondê-las. Mas assim, vamos entender isso como uma lição, tá? E como um alicerce para agora, tá? Façam essa primeira lição, que é separar e entender o que você está gastando. E vamos começar a entender o que você pode reservar, tá, no seu fluxo para um caixa emergencial. Depois a gente vai trabalhar com esse caixa, tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem no comentário. E lembre-se, esse é o alicerce de tudo, tá bom? Um grande abraço,
Obrigado por assistir. Não se esqueçam de dar o like para que a gente possa começar a enviar esses vídeos para mais pessoas. Se inscrevam se gostou e se querem ver os próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço e tamo junto.